Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom, nesse momento a minha esposa vai ler uma passagem bíblica e, na sequência, eu vou orar pela nossa igreja. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, fazendo consigo os seus molhos. Amém. Irmãos, é um momento muito agradável estarmos aqui para mandar essa mensagem para os irmãos e também orar, né, pela igreja. Sabemos que é um momento muito difícil e ao mesmo tempo queremos agradecer, porque apesar desse distanciamento, hoje nós temos ferramentas, né, que permitem nós assistirmos o culto e também estamos esperançosos que esse momento logo venha passar e que nós possamos estarmos juntos, em comunhão. Nesse momento eu vou orar e na esperança que em breve nós estaremos juntos. Bom, soberano Deus, amado Pai, Senhor, queremos te agradecer por mais esse dia, Senhor, queremos te agradecer, Pai, porque sabemos que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, a tua igreja, ó Pai, que o Senhor abençoe todos os teus servos, ó Deus. Sabemos, Pai, que estamos passando por um momento difícil, mas sabemos que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa esperança, Pai. Deus Todo-Poderoso, te peço também, Pai, pela nossa igreja, te peço pelos enfermos, ó Deus, esses amados que estão passando, Senhor, por esse momento tão difícil, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente, Pai, que o Senhor acolha o Senhor. Pai soberano, te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade
Bom dia, igreja. Que bênção, né? Mais um culto, mais uma bênção aí, uma oportunidade de nós estudarmos a palavra do Senhor. E nesta manhã, né, nós podemos relembrar de anos passados, era para nós estarmos aí alegres, contentes, mas ao mesmo tempo um pouquinho cansados. Olha, ontem foi o dia inteiro na Saibres, e aquela alegria, né? Lembrar como é que foi, a gente foi na van, foi de carro, foi de ônibus alugado, e como é que foi a hora do lanche, aquela comunhão gostosa, como é que foi a pregação, a preleção. E nós vemos que aconteceu a Saibres, foi uma bênção, oferta missionária uma bênção, tudo, mas nós vemos que não foi da maneira que nós esperávamos e que nós planejávamos. Mas nada fugiu ao controle do Senhor. Deus tem um plano e nada foge ao controle do Senhor. Eu convido você, irmão, senhora, irmã, você, jovem, aí as crianças para abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Efésios capítulo 1, do 3 ao 5. A Bíblia diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos louvar o teu nome pela bênção, o privilégio que temos de sermos salvos pelo Senhor, ó Pai, através do sangue de Cristo, teu Filho amado. Muito obrigado também, ó Pai, pela comunhão que temos e por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E não obstante a todos os problemas, aqui estamos para louvar, bendizer e glorificar o teu nome, e glorificar também porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, e é por isso que nós estamos alegres. Mas, Pai, nós queremos te pedir também, e pedir pela nossa amada irmã Regina. Tem misericórdia dela, Pai. Ajude-a, abençoe o nosso querido irmão Aurélio, dê forças a ele também, a seus filhos, seus netos, e que eles continuem firmes, confiando no Senhor, porque nada foge ao controle do Senhor. E é por isso, Senhor, que nós te pedimos e agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus tem um plano, né? Deus não faz as coisas por acaso. Deus não está assim com a mão, olha, eu acho que eu não dei ordem para esse vírus acontecer aí. E nós sabemos que Deus, em última análise, ele tem o controle de tudo. E Deus planejou o nosso nascimento, mesmo antes que nós fôssemos concebidos. Ele nos escolheu, ele nos colocou num plano magnífico que ele tem. Ele nos escolheu. E outra coisa, ele poderia ter nos criado no século 9, 10, 1 ou antes de Cristo, mas ele fez com que nós nascêssemos exatamente agora, no momento que ele quis, né? Ele nos colocou num país chamado Brasil. Ele poderia ter nos colocado em qualquer outro lugar, mas ele nos colocou aqui e escolheu para que nós vivêssemos aqui. Talvez, não sei, eu nasci em São Paulo, talvez você tenha nascido no Ceará, em Minas, no Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, mas o mais importante de tudo é que não fugiu ao controle do Senhor também. Ele selecionou tudo isso. Pode falar, pastor, mas isso já é demais. Não, não é demais. Nós estamos falando do Deus dos deuses e Senhor dos senhores, que controla tudo, que sabe de tudo e sabe exatamente agora o momento que o irmão está vivendo, o momento que a irmã está vivendo, a dor que a irmã está passando, a dor que o irmão está passando.
e também as alegrias, né? Às vezes num lar há uma tristeza, no outro, contrastando com tudo, Deus fez lá uma coisa excepcional que tem causado alegria, e nós sabemos e nós temos que aprender a conviver com isso. Por quê? Porque nada foge ao controle do Senhor. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso quando ele falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e, o principal, daqueles que são chamados pelo seu decreto, né? O Senhor elegeu-nos antes da fundação do mundo. Ele tem um plano para nós, né? Ele nos selecionou e, nesse aspecto geográfico também, ele tinha um plano até mesmo para a igreja que nós deveríamos congregar, onde ele nos colocou. Eu queria que o irmão abrisse comigo em Atos capítulo 17, versículo 26. E leia comigo aqui como é que o Dr. Lucas, escrevendo, deixou claro isso para nós. Atos capítulo 17 mostra para nós aqui, de uma maneira muito especial, o Senhor. Ele tem um plano, ele conhece tudo, ele conhece todos, e nada foge ao controle do Senhor. Atos capítulo 17, versículo 26. A Bíblia fala de um detalhe extremamente importante. Ele diz assim: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus conhece cada detalhe das nossas vidas, nossos passos. Deus não comete erros. Então, a nossa proposição desta manhã é: Deus tem um plano para a sua vida. Às vezes nós resistimos e nós temos que lembrar que dentro do aspecto salvação existe um ingrediente chamado graça soberana irresistível, né? E cada um que é salvo atende esse convite de Deus porque não consegue resistir. E o nosso primeiro ponto desta manhã, então, é que Deus não comete erros. Ele tem um plano, nada foge ao seu plano. E Ele nos preparou para que o sirvamos. Efésios 2,10, a Bíblia diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós olhamos aqui, Deus sempre colocando realmente a sua mão de misericórdia, nos salvando, nos colocando realmente naquele exato quadrante que Ele quer que nós atuemos, né? Nós vemos o apóstolo Paulo em viagens, seus ministérios mais variados, e nada fugiu ao controle do Senhor. Certa feita, num naufrágio, ele falou lá com o capitão do navio que, olha, não deveriam zarpar daquele porto, mas o capitão acreditou mais no imediato dele do que no próprio Paulo, que estava recebendo do próprio Deus a informação. E eles foram, e em meio ao percurso, se dá então aquele naufrágio, e Paulo fala: olha, seria bom você ter me ouvido, né? Ele sabia realmente que o Senhor tinha um plano para ele, tinha um plano para a vida dele, um plano para aquelas pessoas do navio. Tanto é que eles tentaram fazer alguma coisa lá. Paulo falou: olha, se vocês fizerem qualquer coisa fora daquilo que Deus tem planejado, ninguém vai poder se salvar. E eles concordaram então e fizeram segundo a orientação paulina, e todos foram salvos ali. Queridos irmãos, Paulo, pela experiência dele, né, ele era um imitador de Cristo. Ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele sabia que Deus havia nos preparado, nos salvado com o propósito o quê? Para que nós o servíssemos, para que nós o sirvamos hoje, né? E nós temos uma vida só para gastar, e nós não podemos desperdiçá-la. Então, mesmo em meio a essa dificuldade toda que nós estamos vivendo, nós temos que encarar todo esse processo com alegria. Não é fácil. Para mim não é fácil não, irmãos.
Ser alegre no momento desse é difícil, mas vamos lembrar de uma coisa: quantas pessoas estão morrendo e Deus tem preservado a sua vida, a sua família, Deus tem realmente sustentado a cada um de nós, né? Quantos estão perdendo emprego e Deus tem preservado o seu? Né? Quantos perderam a saúde e Deus tem preservado a sua? Quantas famílias estão vivendo agora em agonia? Deus tem preservado a sua. E mesmo que agora o seu coração esteja aflito, tem um ente querido lá no hospital, vamos lembrar de uma coisa: se ele ou ela já aceitou Jesus, se eles já entregaram suas vidas para o Senhor Jesus, até nisso nós temos razão para nos regozijar, porque o plano de Deus alcançou o meu ente querido, alcançou aquele ou aquela que realmente nós amamos e nos colocou nos trilhos, no caminho da salvação, através da aceitação de Cristo como Salvador, arrependimento, conversão e caminho para o céu. E nessa trajetória, Deus nos chama para servi-lo, para trabalhar para Ele e trabalhar com alegria. Nós temos uma vida só para gastar. Já pararam para pensar? A nossa grande realidade está descrita lá no Salmo 144, versículo 4. Abra lá comigo e veja Salmo 144, versículo 4. A Bíblia diz assim: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Às vezes nós queremos e nós planejamos e nós fazemos tantos planos e muitas vezes quando deixamos Deus fora, os nossos planos são frustrados. Bom mesmo é depender de Deus e lembrar que Ele tem um plano para nós. Não somos nós que temos um plano para Ele. Ele é o Senhor e nós devemos servi-lo. E essa é a grande realidade. E nós precisamos viver de maneira tal que o Senhor seja glorificado. E uma das coisas que nos chama a atenção é que desde os primórdios, aqueles que tiveram intimidade com o Senhor, que conheceram o Senhor, desfrutaram dessa intimidade. O salmista diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. E Moisés, o primeiro grande líder, um dos maiores líderes do povo de Israel, ele sabia muito bem disso. Veja comigo aí, Salmo 90, versículos 9 e 12. Nós poderíamos ler até o Salmo todo, mas vamos ler Salmo 90, versículos 9 e 12. Moisés, escrevendo esse salmo, ele fala assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos dias como um conto que se conta, ou numa outra tradução, um conto ligeiro. Mostra a efemeridade da nossa vida, a passagem tão rápida. E muitas vezes nós queremos viver da maneira que nós pensamos que é o certo e não da maneira que a palavra de Deus diz que é o certo. E Moisés, ele fala, olha, nossas vidas vão passando como um conto ligeiro. E no versículo 12, ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É nesse momento, irmãos, momento que todo mundo está em polvorosa, está desesperado, momento que nós olhamos desde o aspecto liderança da nossa nação, o aspecto espiritual, o aspecto moral, o aspecto financeiro também, é que nós precisamos ter um equilíbrio. E não é fácil, porque nós vemos aí contemporâneos nossos, patriotas, tantos brasileiros passando fome, filas para pegar o auxílio emergencial, pessoas que estão dependendo disso para comprar um leite, um pão. Não é brincadeira, irmãos. E mais do que nunca nós precisamos orar, porque Deus não errou, Deus não perdeu o controle da coisa. E muitas vezes, como nós já falamos, nós estamos colhendo o que nós semeamos. E a Bíblia dá um conselho para nós, que Moisés deu para os seus contemporâneos ali: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira
que alcancemos corações sábios. Corações sábios vão me dar uma visão nova dentro do aspecto político, do aspecto espiritual, do aspecto financeiro, de todos os aspectos da vida da nossa nação e da vida espiritual de cada um de nós. E é por isso que Moisés, grande líder, ele pede para o Senhor o que? Sabedoria. Me ensina, Senhor, a contar os meus dias, para alcançar o quê? Um coração sábio. Queridos irmãos, nesse momento que quase instintivamente alguém fala com a gente já responde de uma maneira ríspida, nós temos que lembrar que nós precisamos de sabedoria para viver e conviver nesse período tão agudo e tão difícil. E Moisés pediu para o Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É nesse tempo que nós precisamos de sabedoria, para não explodir, para não causar mais mal do que já está acontecendo em nós crentes, que somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Como é que nós vamos explodir como os outros? Nós temos que ter sabedoria, nós temos que fazer a diferença, nós temos que brilhar na escuridão, nós temos que salgar nesse mundo insípido, que não tem gosto, o gosto é só do pecado, mas Jesus deixou-nos também com a qualidade de salgar esse mundo para não se deteriorar no pecado. Uma outra coisa importante que nós temos que lembrar é que nós continuamos dependendo de Deus. Não é porque nós já aceitamos Jesus que agora nós temos todos os direitos e nós sabemos mais do que os outros. Veja o que Tiago fala no capítulo 4, versículo 14 da sua epístola, Tiago 4,14. Ele fala de maneira tal que nós nos colocamos em nosso lugar. Quando nós lemos Tiago, ele fala assim: digo-vos que não sabeis, aliás, o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então Tiago fala assim para os seus leitores, eu digo para vocês não sabem o que vai acontecer o dia de amanhã. A nossa vida, Tiago está falando, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, desaparece. A brevidade da nossa vida é muito forte isso. E é por isso que nós precisamos refletir, irmãos, qual tem sido o meu papel, o seu papel, o nosso papel no meio dessa sociedade, sabendo que Deus tem um plano para as nossas vidas. Mais um pouquinho. E já está na hora de nós irmos embora. Veja comigo aqui Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Eclesiastes, no seu capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, nós vemos aqui que o sábio nos dá uma grande orientação e nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos simplesmente passar por cima de princípios que foram dados com muita sabedoria para que nós também estabeleçamos bases das nossas vidas, através desses princípios. Eu vou ler rapidamente aqui. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo há tempo e propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. E ele continua falando, há tempo para tudo, queridos irmãos. E esse é o momento que nós temos que buscar o Senhor em oração. Nós temos que buscar a palavra do Senhor que nos conforta no meio dessas incertezas, porque nós temos que ter uma certeza.
Deus não perdeu o controle. Ele tem o controle de tudo. Ele tem um plano para nós e nada pode nos tirar desse plano. Nem mesmo esse vírus ou qualquer outra lei que seja feita aí pelo homem. E é por isso que nós podemos nos tranquilizar. Deus tem um plano. Agora, qual foi mesmo a razão dele nos salvar? Então a Bíblia diz nesse terceiro ponto rapidinho aqui, que a razão dele nos salvar é que nós fomos criados para exaltar o nome do Senhor. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Nós já vimos lá em Efésios capítulo 1, né? E vamos lembrar que nós teremos toda a eternidade para adorar o Senhor. Mas nessa terra nós temos poucos anos para fazer isso. E é por isso que nós temos que pedir sabedoria para o Senhor, porque a nossa vida aqui é muito breve. Agora, dentro dessa brevidade, eu posso dar honra e glória ao Senhor, ou posso, mesmo na condição de salvo, trazer o quê? Vergonha para o nome do Senhor. E é por isso que na eternidade nós vamos desfrutar da presença do Senhor ali, não vai haver qualquer interrupção. Mas, queridos irmãos, Deus quer que, desde agora, nós nos encaixemos no plano dele. Nós demos liberdade para que o Espírito Santo guie cada um de nós. E nós possamos fazer a vontade dele. Por quê? Porque essa foi a razão dele nos salvar. Ele nos salvou, ele nos comprou, ele nos predestinou antes da fundação do mundo para que nós possamos produzir glória ao nome dele. E nós temos agora esses anos e depois a eternidade, mas ele quer que nós comecemos aqui trazer glória para o seu nome. Há um outro aspecto muito importante também, em Atos capítulo 1, versículo 8, né, a ordem de nós estarmos pregando o evangelho, primeiro glorificando a ele e depois espalhando essa semente santa. Tem muitas pessoas que não vão a uma igreja evangélica ouvir um sermão, mas nesse momento, principalmente nesse momento agora, de pandemia, de tantas limitações, tem muitas pessoas que estão olhando o nosso comportamento. Eles não estão lendo a Bíblia que eles vão ler somos nós. Nossos familiares estão lendo a Bíblia que nós estamos vivendo. As nossas atitudes, isso conta muito, irmãos. E vamos lembrar que, mesmo nesse período, Deus não mudou o seu plano. E Ele tem realmente uma promessa para nós, como igreja, de nos preservar, de nos conduzir para produzir glória para o seu nome. Esse é o nosso privilégio e também a nossa responsabilidade de cumprirmos a vontade de Deus, porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Então, Ele nos salvou. Se não tivesse um plano, Ele já nos levaria para cima. Mas Ele tem realmente um propósito maravilhoso. Deus tem um plano. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, pela misericórdia de Deus. Em segundo lugar, Ele tem um plano para cada um de nós e não podemos simplesmente achar que nós somos donos do nosso nariz. E é por isso que a Bíblia é a bússola para nós. Sem nós estarmos pautados pela Bíblia, nós ficamos desnorteados. Me lembro, alguns anos atrás, de um avião da Varig que saiu de Porto Velho para Manaus. E houve lá uma mudança nos instrumentos e o comandante do voo não deu muita atenção e era para ele colocar 25 graus norte e ele colocou exatamente 250, não sei como foi lá que ele mexeu o comando e deu muito longe. E ele foi muito fora da região que ele deveria aterrissar, ele voou, acabou o combustível e ele acabou caindo porque simplesmente ignorou os comandos que haviam sido dados, as coordenadas que foram dadas a ele. Né? O avião da Varig ficou no meio da floresta amazônica, sem combustível, caiu lá. Algumas pessoas até sobreviveram, saiu em vários canais, mas porque o comandante simplesmente ignorou que coordenadas.
Queridos irmãos, mesmo como crentes, quando nós ignoramos, as coordenadas do Senhor, a tragédia é grande. É por isso que nesse momento, não é que nós estejamos no lado de A, B ou C, mas, irmão, se paute pela palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. A Bíblia diz que a grande recompensa, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, vivemos a palavra do Senhor e transmitimos a outros, mesmo em meio a toda essa pressão que nós estamos vivendo, nós sabemos em quem nós temos crido, porque Ele tem um plano para nós. Ele nos salvou com o seu próprio sangue. E concluindo, há alguém que tem planejado as nossas vidas e espera que nós atendamos o seu apelo através das Escrituras. Ele tem um plano para cada criatura. Eu vou terminar citando um hino bem antigo, mas tem uma mensagem tão importante que fala: Deus tem um plano a cada criatura. Aos astros Ele dá o céu. E a cada rio Ele dá um leito, um caminho para mim traçou. Para mim, para você, para todos que ouvirem a sua voz e forem lavados pelo sangue de Cristo. E é muito mais do que uma simples exortação, é uma lembrança de que a palavra de Deus é realmente o trilho que nós devemos andar. E Deus nos chama nesse meio de provação, meio de angústia, Quando nós temos aí irmãos que estão enfermos, irmãos que estão desempregados, irmãos que estão passando inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, lembrarmos que Deus tem um plano. Nada foge do controle do Senhor. E é por isso que mesmo em meio a todas essas pressões que nós estamos vivendo, nós podemos descansar nos braços do Senhor. E como disse Paulo lá para a igreja de Éfeso, uma epístola muito importante, a Bíblia diz o quê? Que Ele nos predestinou, Ele nos salvou, um conhecimento prévio que Ele tinha de nós, E Ele nos comprou na cruz do Calvário, mas a Bíblia diz que antes da fundação do mundo Ele nos escolheu para que nós produzamos glória para Ele, para que nós vivamos para a glória dEle, para que nós exaltemos o nome do Senhor. Então, queridos, em meio a essa luta que nós estamos vivendo, em meio a essa pandemia, em meio a todas essas crises, vamos dar glórias ao nome do Senhor, porque a Ele a glória, a honra e o louvor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos louvar o teu nome, porque o Senhor é Deus maravilhoso, todo-poderoso. Queremos louvar o teu nome porque o Senhor tem o controle de tudo e de todos. E é por isso que nós podemos descansar nas tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a confiarmos a cada dia, porque nós sabemos que o Senhor faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Muito obrigado por esta manhã tão maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.